As últimas imagens de Felipe com vida parecem comuns, quase banais. Um registro cotidiano, daqueles que ninguém imagina que pode se transformar na peça-chave de um mistério perturbador. Era apenas mais um dia normal. Um homem sai de casa, aparentemente tranquilo, com destino a um encontro entre amigos. Nada fora do padrão, nenhum sinal de alerta, nenhuma despedida definitiva. Mas aquela seria a última vez que Felipe Figueiredo dos Santos seria visto com vida. 2 dias depois, o cenário muda completamente. O que antes era rotina se transforma em um caso cercado por dúvidas, inconsistências e indícios de que algo muito mais complexo aconteceu longe dos olhos de todos. O corpo de Felipe foi encontrado em uma área afastada, parcialmente destruído pelo fogo, em uma estrada rural isolada. Um local silencioso, distante, escolhido ao que tudo indica, com um propósito. E a pergunta que ecoa desde então é simples, mas difícil de responder. O que realmente aconteceu com Felipe? Tudo começa na tarde do dia 26 de março de 2026, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Por volta das 3 horas, uma câmera de segurança registra o momento em que Felipe, de 31 anos, aguarda na calçada em frente à própria casa. Ele parece tranquilo, sem pressa. Em poucos instantes, um carro se aproxima. Ele entra no banco de trás. Não há interação visível com o motorista. Nenhum gesto fora do comum. Tudo indica que era apenas uma corrida por aplicativo, como tantas outras feitas todos os dias. Mas essa decisão simples seria o primeiro passo para um desfecho trágico. Segundo relatos da esposa, Felipe havia saído para encontrar amigos em uma represa na cidade de Americana, conhecida por ser um ponto de lazer bastante frequentado. O local costuma reunir pessoas para atividades ao ar livre, encontros sociais e momentos de descanso. Era para ser apenas mais um desses encontros. Mas Felipe nunca voltou. As horas passaram e o silêncio começou a preocupar. Sem respostas, sem contato, sem qualquer pista concreta sobre o paradeiro dele. Até que dias depois, uma descoberta chocante mudaria completamente o rumo da história. Em uma estrada rural no município de Montemor, um morador percebe algo incomum à distância. Inicialmente, parecia apenas um objeto em chamas. Mas ao se aproximar, ele percebe que aquilo não era um objeto. Era um corpo. Imediatamente a polícia foi acionada. A cena encontrada no local levantou ainda mais questionamentos. O corpo estava envolto em um lençol, com os pés amarrados, e apresentava sinais claros de que houve uma tentativa de dificultar a identificação. O reconhecimento oficial só aconteceu dias depois, no Instituto Médico Legal. Era Felipe. As circunstâncias do caso rapidamente chamaram a atenção das autoridades. Havia sinais de que não se tratava de um ato aleatório. Tudo indicava que havia planejamento. O local onde o corpo foi encontrado não parecia ter relação direta com o desaparecimento. Pelo contrário, sugeria um ponto escolhido apenas para ocultar evidências. E isso levanta uma questão fundamental. Se aquele não foi o local onde tudo aconteceu, então onde foi? Quando se observa o trajeto, o cenário se torna ainda mais intrigante. Felipe saiu de Campinas em direção à Americana, percorrendo cerca de 35 quilômetros. Depois, seu corpo foi encontrado em Montemor, aproximadamente 45 quilômetros em direção oposta. Um deslocamento incomum, sem lógica aparente. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Quem esteve com ele? E em que momento a situação saiu do controle? Segundo a esposa, o último contato entre eles aconteceu enquanto Felipe ainda estava no carro. A conversa era simples, um assunto cotidiano, a filha do casal. Ele queria buscá-la. Ela, no entanto, não concordou, alegando que não estava bem de saúde naquele momento e não conseguiria cuidar da criança. A ligação terminou ali, sem discussão, sem sinais de tensão
e sem qualquer indício de que aquela seria a última conversa entre os dois. Felipe levava uma vida considerada tranquila. Trabalhava com compra e venda de veículos, era pai de 2 filhos e, de acordo com familiares, não tinha conflitos conhecidos ou inimizades declaradas. Mas o modo como tudo aconteceu levanta dúvidas. Nada parece ter sido por acaso. A própria família acredita que ele pode ter sido atraído para uma situação planejada. Alguém em que ele confiava, alguém que ele não viu como ameaça. Outro ponto que chamou a atenção foi o comportamento digital ao redor do caso. A esposa de Felipe, Jennifer Julian, é conhecida nas redes sociais, com um perfil voltado para a imagem e estilo de vida. Com milhares de seguidores, ela compartilha registros de viagens, ensaios e momentos pessoais. Mas um detalhe curioso chamou a atenção de quem passou a acompanhar o caso mais de perto. Felipe praticamente não aparecia nessas publicações. Mesmo em viagens que pareciam ser em casal, a presença dele era inexistente nas postagens. Uma ausência que, naquele momento, começou a gerar questionamentos entre internautas. Além disso, uma informação trouxe ainda mais mistério para o caso. Antes de desaparecer, Felipe teria enviado uma mensagem incomum para a esposa. Uma mensagem que soava como um pressentimento. Nela, ele afirmava que caso algo acontecesse com ele, ela saberia que ele o amava. Uma frase simples, mas carregada de significado. Por que ele escreveria algo assim? Ele estava com medo? Ou sabia de algo que ainda não veio à tona? A partir desse ponto, o caso deixa de ser apenas um desaparecimento seguido de morte e passa a levantar uma série de possibilidades. A polícia trabalha com a hipótese de que Felipe não estava sozinho nos últimos momentos. E mais do que isso, que estava acompanhado de alguém de confiança. Alguém que conseguiu levá-lo até um cenário onde não houve chance de reação. Mas enquanto as autoridades tentam reconstruir os últimos passos de Felipe, novas dúvidas começam a surgir. Mensagens enviadas após o desaparecimento, movimentações suspeitas e um círculo de pessoas que pode ter muito mais informações do que aparenta. E é exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais obscura. Na parte 2, novos detalhes vão revelar comportamentos estranhos, mensagens que não parecem ter sido escritas por Felipe e pistas que podem mudar completamente o rumo dessa investigação. Porque nesse caso, cada detalhe importa e cada silêncio pode esconder a verdade. Conforme as investigações avançavam, novos elementos começaram a surgir, e muitos deles levantaram ainda mais dúvidas do que respostas. Um dos pontos que mais intrigou a família foi o comportamento do celular de Felipe após o desaparecimento. Mensagens começaram a ser enviadas para pessoas próximas, incluindo familiares, amigos e até a ex-companheira. Em alguns desses contatos, havia pedidos de dinheiro, algo completamente fora do padrão de comportamento dele. Quem conhecia Felipe percebeu rapidamente que havia algo errado. A forma de escrever, o contexto das mensagens, nada parecia compatível com a maneira como ele costumava se comunicar. E a confirmação veio pouco tempo depois. De acordo com análises iniciais, há fortes indícios de que essas mensagens foram enviadas quando Felipe já não estava mais vivo. Ou seja, alguém teve acesso ao celular dele. E mais do que isso, tentou se passar por ele. Esse detalhe muda completamente a dinâmica do caso. Não se trata apenas de um crime isolado, mas de uma possível tentativa de manipular informações, confundir a linha do tempo e ganhar tempo. Tempo para quê? Essa é uma das perguntas que os investigadores ainda tentam responder. No local onde o corpo foi encontrado, a perícia recolheu alguns materiais que podem ser fundamentais para o andamento das investigações. Entre eles, uma corda, que pode conter vestígios importantes, como material genético ou impressões que ajudem a identificar quem esteve ali. Além disso, os exames preliminares apontaram sinais de que o fogo pode ter começado quando Felipe ainda apresentava sinais vitais. Um dado que reforça a suspeita de que houve extrema violência antes do fim.
Enquanto isso, outro ponto passou a chamar a atenção fora do ambiente policial: o comportamento da esposa de Felipe nas redes sociais. Jennifer Julian, conhecida por sua presença digital ativa, continuou fazendo publicações poucos dias após o ocorrido. Em uma dessas ocasiões, ela explicou que precisava seguir trabalhando, já que as responsabilidades financeiras não podiam esperar. A decisão dividiu opiniões. Algumas pessoas demonstraram compreensão, outras passaram a questionar. Outro momento que gerou repercussão foi quando Jennifer decidiu separar roupas e objetos pessoais de Felipe para doação. Segundo ela, manter tudo dentro de casa estava sendo emocionalmente difícil. O cheiro, as lembranças, tudo aquilo intensificava a dor. Mas, novamente, a atitude foi interpretada de formas diferentes por quem acompanhava o caso. E nas redes sociais, as críticas começaram a ganhar força. Apesar disso, até o momento, não há confirmação de envolvimento dela no caso. Oficialmente, ela não é tratada como suspeita. Mas, paralelamente, a pressão pública cresce, alimentada por dúvidas que ainda não foram esclarecidas. Outro ponto essencial da investigação envolve as pessoas que estiveram com Felipe no dia em que ele desapareceu. Quem eram esses amigos? Quantos estavam presentes e por que alguns deles teriam saído do local e retornado depois? Segundo relatos, Felipe permaneceu por um período na represa, acompanhado. Em determinado momento, algumas pessoas se afastaram e depois voltaram a encontrá-lo. Mais tarde, ele teria deixado o local junto com conhecidos, e é justamente aí que o rastro começa a desaparecer. A polícia agora tenta reconstruir cada passo, cada deslocamento, cada contato feito naquele dia. Porque em casos assim, os detalhes mais simples podem revelar conexões importantes. Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que o caso tenha relação com a atividade profissional de Felipe. O setor de compra e venda de veículos, em alguns contextos, pode ser utilizado de forma irregular por organizações envolvidas em práticas ilícitas. Isso levanta uma hipótese delicada. Felipe pode ter se envolvido direta ou indiretamente com pessoas ou situações perigosas, ou teria sido apenas alguém no lugar errado, na hora errada. Até agora não há respostas definitivas. O que existe é um quebra-cabeça incompleto, peças espalhadas e um silêncio que ainda encobre o que realmente aconteceu entre o momento em que Felipe entrou naquele carro e o instante em que tudo terminou. O caso segue em investigação, e enquanto as autoridades trabalham para esclarecer os fatos, uma certeza permanece. Felipe saiu de casa acreditando que teria um dia comum, mas em algum ponto do caminho, algo mudou completamente o rumo da história. E alguém sabe exatamente o que aconteceu. Se você quer acompanhar o desfecho desse caso e outros relatos reais cheios de mistério e investigação, se inscreva agora no canal, ative as notificações e não perca os próximos episódios. Porque aqui, cada história tem detalhes que vão muito além do que parece. E a verdade nem sempre está onde todos estão olhando.